Boa tarde a todos. Sejamos todos bem-vindos. Como nos disse a Cíntia, é uma alegria poder ter vocês conosco aqui nessa tarde. E para nós darmos início à nossa conversa de hoje, eu convido a todos que façamos a nossa prece inicial, mantendo o nosso pensamento elevado, lembrando do nosso mestre e amigo Jesus, recordando que ele nos disse que quando houvessem duas ou mais pessoas reunidas em nome dele, dentre elas ele estaria. Confiando nessa presença junto do Cristo junto a nós, agradeçamos assim dizendo: muito obrigado, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos de estar reunidos nesta casa em teu nome. Obrigado, Senhor, por todo o carinho que desde já recebemos. Sabemos, Senhor, que conhece as nossas necessidades e por isso te pedimos auxílio. Dai-nos força para que possamos perseverar pelos caminhos da vida, buscando nos tornar pessoas melhores a cada dia mais. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar os que nos ofendem. Ajuda, Senhor, a amar os que nos rodeiam. Ajuda-nos, Senhor, a fazer por todos aquilo que nós queremos para nós mesmos, para que assim possamos tornar o nosso mundo um lugar melhor. Pedimos ajuda também a fim de que compreendamos os ensinamentos da tarde de hoje. E assim sendo, Senhor, agradecidos e felizes, nós damos por aberto o nosso encontro e a nossa exposição doutrinária da tarde de hoje. Que assim seja. O tema proposto para a nossa conversa de hoje, conforme está aqui no quadro, é o sentido da família. Essa nossa conversa vai ser baseada numa obra do orador Raul Teixeira, intitulada Desafios da Vida Familiar. Essa obra foi ditada pelo Espírito Camilo, que é o mentor espiritual do nosso querido Raul Teixeira. Antes de nós darmos início ao tema em si, eu vou fazer uma breve introdução para que nós entendamos por que a gente fala tanto em família aqui na Casa Espírita. A doutrina espírita em si, quando compreendida de uma maneira mais ampla e séria por Allan Kardec, que é o nosso codificador, o homem que organizou a doutrina espírita, baseando-se ele através da curiosidade que teve em relação aos fenômenos que à época, lá no início do século XIX, iniciavam-se e nos mostravam que os espíritos interagiam com o plano físico. A grande maioria das pessoas que se divertiam com aqueles fenômenos eram mesas que respondiam a perguntas por intermédio de batidas, por barulhos na superfície da mesa, por um pé ou outro que batiam dando respostas de sim ou não, e depois ampliando-se essas respostas um pouco mais complexas, mas era uma diversão para aquelas pessoas. E Kardec viu naquilo algo sério. E ao iniciar esse estudo, procurando compreender esse lado sério daqueles fenômenos todos, ele se deu conta que os fenômenos em si eram um meio de nos chamar a atenção para que pudéssemos compreender que a relação que temos nós com o plano espiritual, com os espíritos, ou seja, os desencarnados que vêm junto a nós para trazer as suas experiências e para nos ensinar, essa relação para com eles tem um lado moral. Um lado moral que precisa ser trabalhado com muita intensidade. Então Kardec deu-se conta que o fenômeno era secundário, mas o principal era a moral. E deu-se conta também Kardec que as comunicações que eram transmitidas pelos espíritos benfeitores, quando da organização da doutrina espírita, tratavam muito de Jesus. Tanto é que um dos amigos encarnados de Kardec se questionou por que essas mensagens que chegam até nós falam tanto de Jesus. Porque a moral de Jesus é a base da doutrina espírita. E trabalhando esse lado moral, imprescindível ao nosso aprimoramento, ao nosso crescimento, a fim de que nós, espíritos encarnados, possamos dar bom proveito à nossa jornada aqui no plano físico, baseia-se muito na família.
Por isso nós falamos tanto de família. Para que nós possamos compreender o porquê da importância da família nas nossas vidas. Por que nós estamos inseridos num ambiente junto com outras pessoas? Por que essas pessoas estão junto conosco? Por que Deus me colocou ali? Qual é o propósito? Qual é o objetivo? Será que existe acaso? Não. Nada acontece ao acaso. O tema aqui da nossa conversa é o sentido da família. Muitas vezes a nossa família parece sem sentido. Porque são brigas, são discussões, é desarmonia, é desavença, é descrença. Nós passamos por momentos difíceis. Muitas vezes imaginamos que o nosso lar deveria ser o ambiente mais agradável da nossa vida, e muitas vezes a gente vai para o nosso lar e não encontra esse ambiente lá. Tudo parece um caos, tudo parece desarmônico, tudo parece difícil, muitas vezes impossível, de que ali, no meu lar, na minha família, eu tenho um lugar bom. E a doutrina espírita vem nos ajudar para que a gente transforme esse nosso ambiente, que muitas vezes parece tão conturbado, e na verdade é, para que nós demos a nossa contribuição, para que o nosso lar seja, sim, o melhor lugar do mundo. Mas para que o nosso lar seja o melhor lugar do mundo, eu preciso entender o sentido da família. Até que eu não entenda o sentido, eu não vou conseguir dar a minha contribuição. E o Espírito Camilo nos traz de maneira muito clara e muito inteligente, digamos de passagem, vários conceitos que nos ajudam a entender. Poderíamos conversar sobre o livro inteiro aqui nessa tarde, mas ficaríamos a tarde inteira conversando? Não dá, a gente precisa respeitar o relógio também. Todos nós temos os nossos compromissos. Mas vamos pegar os pontos principais a fim de que demos maior proveito a esse nosso curto tempo de conversa. A família, meus amigos e minhas amigas, é uma oportunidade que Deus nos concede de uma porta para que adentremos nós ao plano físico. Num retorno, visto que não é a primeira vez que aqui estamos, para que aqui no plano físico passemos pelas experiências adequadas às necessidades de cada um de nós. Por isso nós não podemos nos basear na vida de ninguém. A vida do fulano é mais tranquila que a minha. A vida da ciclana é muito mais calma, é muito melhor. Não. A vida de cada um de nós é de acordo com o que a gente precisa. Cada um de nós tem as lições que precisa aprender. Temos nós os nossos débitos a quitar. Temos as experiências a vivenciar, a fim de que demos proveito ao tempo que aqui estamos. Por isso a vida de cada um de nós é diferente. E precisa ser assim, pois nós somos diferentes. Contudo, todos nós temos as nossas responsabilidades. Todos nós precisamos contribuir para que o ambiente que Deus me concedeu para ser a porta de entrada do mundo seja o melhor lugar do mundo. E o primeiro questionamento que nós fazemos em relação a isso é qual a contribuição que nós podemos dar à minha família para que a minha família seja aquilo que eu espero que ela seja. O que eu faço para que a minha família seja o melhor lugar do mundo? Falando em família, nós também podemos fazer um paralelo e falando no lar. E falando em lar, nós podemos entender que existem duas coisas na nossa vida: a casa e o lar. A nossa casa nem sempre é um lar. E o nosso lar, às vezes, nem sempre está em casa. Porque são conceitos diferentes. O nosso lar é aquele ambiente sagrado, onde a gente está rodeado das pessoas que Deus colocou ao nosso lado, para que ali a gente esteja interagindo, aprendendo, ensinando e crescendo. E esse nosso lar, que está lá na nossa casa, precisa ser entendido, puxando aqui de novo o sentido da família, para que nós possamos dar essa contribuição positiva em relação a tudo aquilo que a gente faz. E trazendo a doutrina espírita para essa nossa conversa, nós vamos relembrar que somos espíritos encarnados. Não é a primeira vez que aqui estamos e também não será a última. Ou seja, nós já estivemos em experiências pregressas. Já tivemos muitas encarnações. Mas vocês já se questionaram, onde é que eu reencarnei antes? Quantas vezes eu já reencarnei?
Como eram as minhas jornadas anteriores aqui no plano físico? Não precisamos saber. Digo para vocês com toda certeza, não vai fazer diferença. O que nós precisamos entender é que nós passamos experiências diferentes da que nós passamos hoje. Em lugares diferentes, vivendo situações diferentes, em épocas diferentes, com necessidades totalmente diferentes, que nos ajudaram, através das experiências que esses ambientes nos propunham, a ser quem nós somos hoje. E entendendo, pelo que a gente vivencia aqui no nosso plano físico, basta nós olharmos como é a vida em cada lugar do nosso planeta. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um tipo de vida. Lá no Nordeste, aqui no nosso mesmo país, a vida é diferente. Se nós olharmos nos nossos vizinhos aqui do lado, no Uruguai, na Argentina, no Chile, no Paraguai, a vida é diferente. Do outro lado do mundo, na China, no Japão, na Indonésia, tudo muda. Cada lugar tem a sua característica, cada povo tem as suas peculiaridades e as pessoas estão ali adequadas àquele modo de vida. Ou seja, a vida de todos nós é diferente. Apesar de estarmos numa mesma casa, que é o nosso planeta terreno. Isso no mesmo tempo. Imaginem há séculos atrás. As diferenças eram muito maiores. Por isso, amigos e amigas, entendamos que cada um de nós, por intermédio das experiências que tivemos a oportunidade de pôr em prática nas reencarnações anteriores, experiências essas diferentes para cada um de nós nos fazem ser aquilo que nós somos hoje. E muitas vezes nessas experiências nós vamos encontrar os nossos vícios, os nossos erros, as nossas imperfeições, que vêm nos acompanhando há muito tempo. E isso vale para mim, isso vale para a esposa e para o esposo, para o filho e para a filha, para o pai e para a mãe, para o avô e para a avó, para o tio e para a tia, para todo mundo que vive conosco no lar. E por isso, nós precisamos entender que as diferenças existem. E mais do que entender que as diferenças existem, nós precisamos entender que as diferenças são importantes. Porque as diferenças nos ajudam a mudar. E nos ajudam para mudar para melhor. Porque quando nós entendemos que existem diferenças, nós pensamos, nós refletimos. E refletindo, nós colocamos a nossa inteligência para trabalhar e ela se aprimora, ela se desenvolve e nós crescemos com essas diferenças que existem. Porém, é preciso que nós entendamos que essas diferenças são importantes. Não que elas devem ser um motivo de discórdia, de desunião, de discussões, de mal-estar, de desentendimento. As diferenças devem ser uma energia agregadora, pois nos fazem bem. Mas normalmente nós entendemos as diferenças como um motivo de separação. Ah, tu não gosta da mesma coisa que eu, tu fica para lá e eu fico para cá. E assim a gente faz em casa em todos os instantes. Porque as diferenças estão muito intensamente vivas no nosso lar, na nossa família. Porque todos nós somos diferentes. Quanto mais pessoas convivem conosco sob o mesmo teto, muito mais diferenças nós vamos encontrar. Porque são universos diferentes, pessoas diferentes, expondo quem realmente são. E que mal tem nisso? Nenhum. Só tem bem. É uma maravilha poder conviver com pessoas diferentes de nós. Porque nós podemos aprender com elas. Elas podem aprender conosco e juntos nós podemos prosperar moral e espiritualmente. Mas aí precisa o entendimento de nossa parte. Porque eu preciso contribuir para que a minha família, para que o meu lar seja melhor. E aí entra, pegando uma passagem do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona aos Espíritos benfeitores como seria o significado da caridade tal qual Jesus a entendia. E falando sobre caridade, no entendimento ao qual Jesus compreende essa palavra, os Espíritos nos dizem que caridade, tal qual Jesus a entende, é a benevolência para com todos,
é a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão dos erros para conosco. Esses três quesitos que podem ser entendidos como a caridade, tal qual Jesus entende, precisam ser trabalhados por nós dentro de casa. A bondade para com todo mundo. Entender que as pessoas têm as suas dificuldades, têm os pontos de vista diferentes do meu, e ser indulgentes para com elas. E perdoar os erros cometidos. Porque todo mundo erra. Eu erro, nós erramos, todos nós erraremos. Porque somos ainda imperfeitos, estamos em processo de aprendizagem. E errar é natural para quem está aprendendo. Mas o perdão é sublime. O perdão é divino. Porque é através do perdão que nós ampliamos as nossas possibilidades de crescimento moral e de ampliação de vínculos. Porque nos explica o Espírito Emmanuel que quando nós nos ligamos a alguma pessoa por intermédio de algum sentimento ruim, essa ligação que acontece com essa pessoa é eterna. Então, se o fulano me chamou de feio, não estou dizendo que ele não tenha razão, tá? Mas normalmente a gente não gosta. Se o fulano me chamou de feio e eu me ofendi com aquilo, eu acabei de me vincular com o fulano por toda a eternidade. E aí Emmanuel explica como é que é essa ligação. Até o momento em que eu não perdoar o fulano, porque o fulano me chamou de feio, a minha ligação para com ele é negativa. E a partir do momento em que eu conseguir perdoar aquilo que o fulano fez e que me machucou, e quando o perdão for verdadeiro, a partir dali para frente, o vínculo que nós teremos será de amor. A ligação será eterna. Agora, o tipo de ligação depende de cada um de nós. E essa ligação existe com os nossos familiares também. Da família física e da família espiritual, porque não esqueçamos que nós temos uma família espiritual também. E essa família espiritual está conosco, a nos amparar, muitas vezes encarnados junto conosco. Para que nós possamos nos fortalecer, progredir, prosperar. Espiritualmente, moralmente. Dando bom proveito a essa experiência física que nós estamos aqui passando. E aí cabe a cada um de nós entender esse conceito, o propósito do sentido da família. E para mim trazer um pouquinho do que Camilo traz para nós referente a isso, eu vou ler um trechinho do texto aqui do livro, para que a gente não perca, nada daquilo que ele veio nos trazer para contribuir e enriquecer essa nossa conversa. Camilo nos diz assim: para alcançar o estado de interação com todos os irmãos da humanidade, iniciando-se, é claro, esse processo dentro de casa, de amar a todos sem nada exigir e de servir incondicionalmente aos propósitos das leis divinas, o espírito humano começa a realizar a sua viagem evolutiva, ou o seu drama evolutivo, dependendo do contexto em que a gente se situar, desde as formações sociais mais rudimentares, devendo aprender a formar as soluções básicas para suas necessidades mais gerais, amadurecendo e ampliando pouco a pouco a sua cultura, aprimorando a sua seleção de valores, a fim de ir-se acercando dos níveis evolucionais que o aproximarão sempre mais do Criador. Nessa divina viagem de aprendizado, tendo partido da estação da simplicidade, da ignorância, o espírito chegará à estação da angelitude, ocasião em que fecha o ciclo das necessidades reencarnatórias, dando começo a outro estágio de desenvolvimento em circuitos de progresso que ainda são desconhecidos nos mundos tipicamente materiais, tais quais o nosso. É aí que o espírito é compelido pela lei dos renascimentos a mergulhar no bojo de todos os povos, sociedades e culturas do mundo, experimentando no corpo e no psiquismo as suas influências. Homens e mulheres africanos, que já se diferem por regiões geográficas, tribos
etnias e crenças se distinguem física e psicologicamente dos homens e das mulheres asiáticas, que, por seu turno, se destacam dos homens e mulheres europeus ou americanos. Todos somos diferentes, como falamos antes. Nesses caldos culturais, variadíssimos nessa psicosfera, riquíssimas, é que cada espírito renasce, ora na masculinidade, ora na feminilidade, alterando as experiências de gênero em todos os níveis interculturais e intersociais, aprendendo a amar povos e raças, conseguindo, ao longo do tempo, a compreensão para diversíssimas peculiaridades que se encontram no mundo. O nosso mundo é muito amplo e muito, como diz aqui, ele tem muitas peculiaridades. E nós precisamos nos preparar para estar adequados a essas peculiaridades. Eu só posso falar sobre algo que eu tenho conhecimento. Eu só posso aprender algo quando eu ponho aquilo em prática. Eu só posso me desenvolver pondo as mãos à obra. Ou seja, a gente só aprende fazendo. E entendendo que nós somos espíritos, que fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e que temos por objetivo a angelitude, ou seja, chegar à perfeição relativa, nos aproximando de Deus o máximo possível, nós precisamos nos desenvolver nesse meio termo, nesse meio caminho, né? Entre o ponto de partida e o ponto de chegada. E nós só vamos aprender através das experiências que a reencarnação nos possibilita. E para mim entender tudo aquilo que nós precisamos aprender, é preciso que eu vá pôr em prática. E por isso, meus amigos e minhas amigas, nós reencarnamos em diversos lugares, em diversas formas, em formas masculinas, em formas femininas, passando pela riqueza, pela pobreza, passando por momentos difíceis, por momentos felizes, rodeado de pessoas positivas, mas também de pessoas negativas que vão nos incentivar a nos tornarmos melhores. E é uma gratidão poder entender o que Camilo nos traz aqui. Gratidão a Deus pela oportunidade que nos concede de passar por todas essas experiências para que venhamos forjar na nossa alma aquela criatura que eu almejo ser. Aquela criatura que se adequa aos textos que nós temos do Evangelho, que tem por título o homem de bem. Aquela pessoa que aprende a fazer pelo outro aquilo que quer para si mesmo, que não exige nada em troca. Aquela pessoa que perdoa 70 vezes, 7 vezes, ou quantas vezes forem necessárias. Aquela pessoa que vê no irmão alguém que é seu irmão, e não um concorrente, não um inimigo. Alguém que sofre com o sofrimento alheio e que faz tudo aquilo que está ao seu alcance, para que possa minimizar as dores, para que possa levantar os caídos, para que possa levar um pouquinho de alegria aos corações que sofrem e padecem. Alguém que de maneira inconsciente leva na prática aquilo que Francisco de Assis nos diz, quando na sua oração nos convoca a dizer assim: Senhor, fazei de mim um instrumento da tua paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver dúvida, que eu leve a verdade. Onde houver descrença, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Fazei, Senhor, que eu busque mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, mais amar que ser amado. Pois eu sei, Senhor, que é dando que se recebe, perdoando que se está perdoado e morrendo que conhecemos a vida eterna. Esse é o verdadeiro homem de bem. Aquele que consegue levar ao próximo o seu melhor, sem esperar retribuição. E isso, meus amigos, imaginemos no mundo lá fora, mas ponhamos em prática no nosso lar, com as pessoas que vivem conosco, que sofrem os meus sofrimentos e que eu também posso sofrer os sofrimentos delas, pois estamos todos juntos. Não sejamos insensíveis. Abramos os nossos olhos para compreender o lugar em que Deus nos colocou, para que ali sejamos úteis, aprendendo a ser úteis para a humanidade. A família, o nosso lar, é uma escola, onde precisamos aprender a ser úteis com meia dúzia de pessoas, quiçá
que sejam tantas, mas é ali naquelas pouquinhas pessoas que nós aprenderemos a amar. E amando essas pessoas que estão conosco de maneira verdadeira, é que nós poderemos amar a todos no mundo lá fora. Lembremos, meus amigos e minhas amigas, das palavras do Cristo que nos convocam a essa caridade infinita de fazer pelo próximo o que queremos para nós mesmos. Entendendo que essa máxima de Jesus deve ser o nosso norteador de tudo aquilo que a gente faz todos os dias. Precisamos ter consciência de que nós somos senhores dos nossos atos. Somos responsáveis pelas nossas escolhas. E a nossa consciência nos cobra dos erros cometidos. Ensina-nos o Livro dos Espíritos que as leis divinas estão escritas na nossa consciência. Traduzindo isso para o bom português, quer dizer que a gente sabe o que é certo e o que é errado. E sabendo o que é certo e o que é errado, mesmo assim, a gente costuma dar os nossos deslizes, porque agimos de maneira incoerente em muitos quesitos da nossa vida. Muitas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, que estão de acordo com as leis humanas, são crimes perante a lei divina. Mas mesmo assim a gente faz, porque todo mundo faz, porque é normal, porque é da cultura humana. Mas a nossa consciência nos cobra, de outra forma. Porque está escrito em nós o que é certo e o que é errado. As leis divinas estão conosco para ser a bússola, para ser o norte das nossas escolhas. E precisamos fazer isso de maneira consciente todos os instantes. Porque cada segundo da nossa vida é uma oportunidade de aprendizado e nós precisamos aprender o máximo, porque a vida é uma escola. E a nossa escola mais importante é o nosso lar. E por isso, lembrando o sentido da família, a família tem o seu sentido de tornar-se as portas do mundo. Podemos analisar naquele sentido de ser a porta de entrada do espírito para o plano material? Porta essa que recebemos por intermédio da organização física de nossas mães, criaturas divinas que nos acolhem como filhos e nos dão tudo aquilo que a gente precisa para que venhamos iniciar essa nossa jornada reencarnatória. Gratidão a todas as mães. Mas podemos entender também a nossa família como as portas do mundo para que, através daquilo que a gente vivencia dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, para com a nossa família, nós possamos pôr em prática no mundo lá fora. A família é o laboratório divino onde nós nos formaremos como cidadãos, como cristãos. E aí sim nós poderemos, no mundo lá fora, praticar tudo aquilo que o nosso coração está repleto. Precisamos estar conscientes das nossas responsabilidades e nos esforçar nesse projeto de libertação do eu das imperfeições. E não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, porque cada um de nós sabe aquilo que precisa melhorar. Muitas vezes não sabemos tudo, mas nós conhecemos a nós mesmos. E muitos dos nossos defeitos são sensíveis. E a gente compreende que precisa melhorar. Mas precisamos nos esforçar. Porque isso só depende exclusivamente de nós. A doutrina espírita já nos esclarece que nós temos os benfeitores espirituais, o nosso espírito protetor, o anjo de guarda, como quisermos chamar, que está ao nosso lado para nos amparar, para nos proteger, para nos incentivar. Porém, eu digo uma coisa com toda certeza: eles não vão fazer por nós aquilo que nós precisamos fazer. Não sei se vocês já tentaram dizer para o anjo da guarda de vocês: vai lá na cozinha buscar um copo d'água para mim. Eles não vão buscar. Tu quer, tu vai. Ô anjo, está muito frio, vai tomar um banho para mim hoje. Ele não vai. Eu preciso ir. Eu tenho que ter coragem de enfrentar o frio e ir lá tomar um banho. Porém, eles nos incentivam. Eles nos instigam a dar esse passo a mais. Porém, nós precisamos ter a disposição. Nós precisamos enfrentar os nossos medos e ter consciência das nossas responsabilidades para que sigamos adiante.
E não é tão difícil quanto parece, meus amigos e minhas amigas, porque a gente está vivendo o melhor momento da nossa eternidade. Nós nunca fomos tão felizes. Nós nunca estivemos tão bem. Esse, com certeza, é o melhor momento da nossa vida. E pode melhorar mais, dependendo só da gente. E nós podemos fazer mais. Basta querermos. Porque nós temos em nós tudo aquilo que a gente precisa para alcançar a felicidade. E mais do que isso, nós temos à nossa volta todas as pessoas adequadas àquilo que a gente mais precisa. Porque Deus colocou no nosso lado pessoas especiais. Aqueles que vão me ajudar a ser diferente. Aqueles que vão me ajudar a entender o que eu preciso melhorar. Aqueles que vão servir de apoio para os meus momentos difíceis. Aqueles que serão a minha força. Aqueles que serão a minha coragem. Aqueles que serão a luz quando eu estiver perdido pelos caminhos da vida. E da mesma forma, precisamos entender que nós precisamos ser tudo isso para aqueles que convivem conosco. Nós precisamos fortalecê-los, nós precisamos ser a luz de cada um dos nossos familiares também. Porque todos juntos nos tornamos mais fortes. E mais fortes não há nada que poderá nos atrapalhar no nosso projeto de crescimento moral, de crescimento espiritual e de alcançar a paz e a felicidade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, que fique na nossa mente, no nosso coração, na tarde de hoje, essa lembrança da importância da família para todos nós. Lembremos que nós estamos inseridos no lugar mais adequado, com as pessoas mais importantes da nossa vida física aqui, da nossa encarnação. Eles são presentes de Deus. Podemos não compreendê-los direito ainda, podemos não compreender o que eles podem trazer de bom para a minha vida, mas entendamos que Deus não erra, que Deus sabe o que faz, e que se alguém está errado na sua compreensão, sou eu. Eu preciso entender o que Deus quer me mostrar. E para que eu possa entender o que Deus quer me mostrar, eu preciso aprender a amar a todos, compreendendo as imperfeições alheias, perdoando os erros cometidos, sendo bondoso para com todos, ou seja, pondo em prática a verdadeira caridade, tal qual Jesus a entendia. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço aos benfeitores espirituais que nos apoiam nessa nossa atividade e rogo que essas bênçãos que nos envolvem nesse momento possam nos acompanhar ao decorrer dessa semana. Eu convido os nossos médiuns então a se portarem conosco, a fim de que façamos o nosso passe coletivo, convidando aos amigos e às amigas que mantenhamos o nosso pensamento elevado, mantendo esse pensamento no nosso Mestre Jesus, agradecendo assim dizendo: muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos deste de estar reunidos nessa casa, no Teu nome. Obrigado, Senhor, por todo o carinho, por todas as bênçãos transmitidas a cada um de nós. Rogamos que essa proteção, que essa luz, que essa paz esteja conosco no decorrer dessa semana. Rogamos auxílio também, Senhor, a fim de que possamos compreender melhor as nossas famílias, que possamos contribuir de maneira positiva a fim de que os nossos lares se tornem o melhor lugar do mundo. Que eu possa ser a felicidade da minha família, que eu possa aprender a dar sem esperar nada em troca, que eu faça o meu melhor sem querer retribuição. Ajuda-me, Jesus, a ser o lado positivo da minha família, a fim de que eu possa tornar a minha família melhor. Rogo, Senhor, que o Teu auxílio possa ser estendido ao meu lar, aos nossos lares, a fim de que a Tua paz e a Tua luz estejam ali presentes. Pedimos também pelos nossos ambientes de trabalho, de estudo, rogando que as bênçãos divinas possam nos trazer a paz. Pedimos também por todas aquelas pessoas que nós mentalizamos nesse momento, lembrando que necessitam tanto de Ti, Senhor, quanto nós. Que as Tuas bênçãos possam ser direcionadas a todos, minimizando dores, renovando energias, revigorando a fé e a esperança. Pedimos também o auxílio aos benfeitores espirituais, rogando que tragam as águas que nós portamos, todas as energias necessárias a fim de que essa água se torne medicação divina, trazendo-nos o auxílio e o fortalecimento que nós tanto precisamos. E assim sendo, Senhor,
agradecidos e felizes por tudo que nós recebemos, rogamos que as tuas bênçãos nos acompanhem ao longo dessa semana e que a tua paz, a tua luz e o teu amor possam envolver a todos, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja.